Bem-vindos ao Play The Game, aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com o Shin Reviews, site especializado em review junto com um tutorial de diversos tipos de jogos. No review curso de hoje eu trago Samurai Bringer, que é para aqueles que se interessam na mistura das aleatoriedades dos roguelikes com a multidão dos inimigos dos Musous. Eu fiz o review dele no Shin Reviews, o link está na descrição, dá uma olhada lá. O jogo foi produzido pela Alpha Wing, sendo o primeiro jogo da empresa, enquanto a publicação ficou a cargo da Playism, que ficou responsável pela publicação de jogos como Record of Lodoss War, Deadly Wonder Labyrinth, o Asteroid e o Momodora, Rever Under the Moonlight. Você encontra o review desses jogos aqui no canal. O lançamento foi em abril de 2022, saindo para PlayStation 4, Nintendo Switch e PC pela Steam. Até o momento do review, somente em mídia digital. Mas sem mais delongas, vamos enfrentar uma multidão de samurais nos campos de batalha? Susanoo, o deus da tempestade japonês, foi exilado do mundo dos deuses pela sua irmã Amaterasu, caindo no mundo dos mortais. Lá ele encontra Kushinada, que o ajuda nesse momento difícil, e ambos se apaixonam. Só que ela é escolhida para ser o próximo sacrifício para Orochi, a terrível besta de 8 cabeças. Ao tentar resgatá-la, Susanoo perde a batalha, e agora ele precisa recuperar seus poderes e aprender novos estilos de luta com os guerreiros samurais antigos para assim resgatar sua amada. O jogo usa como base o folclore da luta entre Susanoo e Orochi, misturando com as batalhas samurais e aparecendo diversas figuras históricas do Japão feudal. Aqui eles misturaram as mecânicas de roguelike com os de Musou, então o que mais temos nesse jogo são as aleatoriedades, mortes e melhorias do personagem por repetição, enquanto enfrentamos hordas enormes de adversários. Um dos pontos interessantes do jogo é que, conforme você avança na campanha, é possível criar comandos de ataque e defesa misturando os diversos efeitos adquiridos pelos pergaminhos, dando uma boa variedade dos combates. E durante os combates encontramos diversas figuras históricas, tal como Oda Nobunaga, e ao derrotá-los, libera a opção de usar um avatar dele com as técnicas que ele já tem, podendo assimilá-las ao seu repertório. Isso sem contar a possibilidade de comprar novas partes das armaduras que remetem aos generais e melhorá-las no ferreiro, adicionando especiais nessas armaduras, criando uma variedade enorme de combinações. A variedade de armas é bem grande, indo de espadas, machados e até pistolas. Isso tudo combinando com a customização dos ataques, dando a possibilidade de moldar a partida conforme a preferência do jogador. Isso tudo ocorre no mundo dos mortais, mas quando decide pôr os pés no mundo dos yokais, o cenário muda um pouco, já que aqui enfrentamos os demônios do folclore japonês para recuperar os poderes de Susanoo para assim avançar na campanha. Também tem o fato que, conforme o tempo passa no jogo, tem a variação de dias e a cada um deles que passa, os inimigos ficam mais fortes. Claro que, como todo roguelike, você vai morrer bastante, mas é a partir desse recomeço que é possível melhorar o personagem para avançar com mais facilidade na próxima partida. O jogo utiliza o motor gráfico Unreal para trazer gráficos em 3D que simulam as artes em pixel, que apesar de levar para um estilo mais cômico, são bem detalhados. Tanto nos cenários como nos personagens, vemos a caracterização bem feita das figuras históricas que aparecem aqui, além da quantidade grande de golpes e efeitos encontrados nos diversos combos das armas. Aqui eles utilizaram música em chiptunes para manter a simulação do clima retrô, e enquanto elas são bem gostosas de ouvir, não temos uma variedade muito grande delas. Praticamente toca exatamente 2 músicas durante a campanha, alterando quando você entra numa batalha dos chefes ou em algum lugar específico, que dá uma boa empolgação para as batalhas e para as lojas, mas ainda assim não varia muito. Infelizmente o jogo não tem dublagem, não é algo que eu trabalho a diversão, mas é sempre bom avisar para aqueles que fazem questão disso nos jogos. Assim que você finaliza a partida, o jogo te manda diretamente para o New Game Plus, com todos os equipamentos que estavam no momento que fechou o jogo, tendo a oportunidade de fazer um speedrun e conseguir o verdadeiro final do jogo. Mas como todo roguelike, esse jogo é infinito, então mesmo que você complete esse desafio, é possível continuar indefinitivamente as partidas.
melhora razoavelmente o personagem, facilita bastante o progresso da campanha, mas conseguir completar a lista de conquistas dele requer um bom grid. Entre as mais complicadas temos derrotar 50.000 inimigos, derrotar 120 generais diferentes, causar 3.000 de dano em um único ataque e derrotar o último chefe em até 3 dias. Em resumo, Samurai Bringer é para aqueles que curtem jogos de ação com aleatoriedades roguelike e a multidão de inimigos no Souls, trazendo um bom combate com bastante customização para realizar diversos tipos de combos diferentes. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!